E olha, Marina, vamos voltar então a falar do Dia dos Professores. É uma data muito especial, né? Que a gente precisa sim memorar, a gente precisa falar bastante, porque os professores são profissionais importantíssimos. E agora nós vamos conhecer a história de um jovem professor que uniu a educação e as novas tecnologias. E o resultado, claro, alunos antenados e felizes também. Professor Noslen Oliveira, obrigado por dividir então um pouquinho da sua história com a gente. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria saber então como me referir ao senhor, professor Noslen ou professor TikToker? Explica pra gente essa história. Na verdade, tanto faz, do jeito que eu sou um edutoker, né? Um professor do TikTok ou um edutuber, um professor no YouTube, enfim. Pode chamar do jeito que você quiser aí, professor Noslen, à sua disposição em todas as redes sociais, tentando levar a língua portuguesa de um jeito leve, suave, tranquilo, divertido, usando dessas novas tecnologias das redes sociais, porque uma coisa que eu sempre acreditei é que a educação deve estar em todos os lugares. A internet também é lugar de educação e é por isso que eu estou lá fazendo educação. Oi, professor, bom dia, parabéns pelo seu Bom dia, viu? Parabéns por essa Obrigado. profissão maravilhosa. Eu queria que você contasse pra gente se essa ideia, esse seu costume, assim, surgiu com a pandemia ou antes disso você já utilizava as redes sociais, a tecnologia, enfim, para avançar aí no ensino com os seus alunos. Na verdade, eu já faço trabalho para a internet desde 2015, então é um pouquinho antes da pandemia aí, né? Então eu comecei a produzir conteúdo lá em 2015, sendo mais recorrente a partir de 2016, foi quando eu tive a ideia, especialmente porque foi o advento dos smartphones, né? Então 2015 foi o momento que todo mundo teve acesso ao smartphone e os alunos começaram a levar celular para dentro de sala de aula. Eu estava trabalhando em sala de aula presencial na época, eu tinha lá 7 escolas que eu trabalhava naquele momento, e todo aluno com o celular em sala, e as escolas não sabiam muito como lidar com isso. Então, a maioria das escolas pedia para tirar o celular do aluno ou tirar o aluno para fora de sala, e eu nunca acreditei nisso. Falei, não, vamos usar a tecnologia a nosso favor, a favor da educação. Então, eu tive a ideia de, em vez de tirar o celular da mão do aluno, foi levar a língua portuguesa para dentro do celular. E o caminho mais fácil naquela época foi criar um canal no YouTube, foi quando eu comecei lá em 2015, 2016. Comecei em 2015 e 2016 a postar vídeos recorrentes no meu canal do YouTube, entregando língua portuguesa de um jeito diferente, acessível, e também uma forma de utilizar o celular também até na sala de aula. Eu falava, olha, você tem aí a aula lá no YouTube para poder dar uma revisada, e comecei a produzir isso. Logo na sequência já veio o Instagram, e aí eu criei também meu perfil no Instagram, e também comecei a levar a língua portuguesa dentro do Instagram, e fui acompanhando as redes sociais. Cada rede social começava a acontecer, eu ia criando o meu perfil de professor dentro da rede social, entendendo a rede social e levando a educação adaptada para aquela rede social. Né? Porque cada rede social tem uma dinâmica diferente. E eu comecei a fazer isso, Twitter, e agora mais recentemente, então o ano de 2020, foi quando teve o boom do TikTok aqui no Brasil, e aí eu também fui para o TikTok fazer aí a língua portuguesa e a educação de um jeito diferente lá no TikTok. Ah, isso que eu ia falar agora. Cada rede social tem uma linguagem, né, específica. Como Exato. que é para você se adaptar? Você tem mais facilidade? Olha, tem que dar uma estudadinha na rede, viu? Tem que entender a dinâmica dessa rede, porque ela não cada rede é muito diferente uma da outra, né? Cada rede tem uma finalidade, tem uma intenção. Então, depois que eu entendo a intenção da rede, aí eu começo a produzir em cima daquela intenção daquela rede. Por exemplo, TikTok lá no começo, pelo menos tinha 15 segundos para você entregar algum tipo de conteúdo, ou até no máximo lá 60 segundos. E, entregar um conteúdo de língua portuguesa em 60 segundos, né, é um tempo muito restrito. Então, é realmente uma dica, algo que você pega a trend do momento, né, a musiquinha que está bombando, a dancinha que está acontecendo e adapta para a realidade da educação, no meu caso, a realidade da língua portuguesa. Então, cada rede social tem que entender, tem que dar uma estudada na rede, ver como que funciona, para poder também ter uma eficácia nisso, né, para poder chegar a mais pessoas também. Tá, professor, agora, você disse que antes já estava envolvido aí nas redes sociais, enfim, com essas ferramentas, já tinha habilidade. Mas na pandemia, qual foi o maior desafio? Então, esse desafio já estava sendo aceito e encarado pelo senhor, né, de já estar ali com os vídeos, enfim, se comunicando com os alunos por meio das redes. Agora, durante a pandemia, qual foi o maior desafio? A primeira coisa que aconteceu na pandemia foi que os alunos ficaram sem aulas, né? Então, as escolas fecharam, e aí eu tive que procurar um jeito de despertar a vontade do aluno de continuar estudando. Porque como eu já tinha o trabalho online,
Quando veio a pandemia que não tinha mais aula, o aluno ele entende que se não tem aula não precisa estudar. Então eu tive que criar um jeito de atrair os alunos para dentro das minhas redes, mesmo falando de educação, em um momento em que não tinha aula. Então eu tive um desafio de tentar fazer um processo que eu sempre trabalhei com a educação como pano de frente, né, e o entretenimento como pano de fundo. E durante a pandemia eu tive que inverter isso. Eu trouxe o entretenimento como pano de frente e a educação como pano de fundo, para poder atrair de volta as pessoas e os estudantes para estudarem e se divertirem mais ainda no meu canal ou nas minhas redes, enfim. E aí eu tive que, por exemplo, foi um momento em que tinha parado tudo, né, no Brasil, no mundo, parou tudo, estava sem esporte, sem nada, e eu lembro que eu criei um quadro chamado Batalha de Hinos, que eu pegava o hino do time de futebol, 2 times de futebol lá, sei lá, pegar aí qualquer um, sei lá, Fla-Flu, pegar o Flamengo e o Fluminense, fazia leitura e compreensão, interpretação dos hinos, e fazer com que as pessoas votassem qual era o hino mais bonito, qual que trazia melhor. Então eu criei aí um jogo de futebol com base no hino, mas com todo o pano de fundo era interpretação de texto, vocabulário, língua portuguesa em si. Então eu tive que descobrir isso, então eu tive um processo criativo bem pesado para poder atrair as pessoas e os alunos a voltarem a estudar, e aí se divertir ao mesmo tempo, e funcionou, deu muito certo. E aí depois disso fiz interpretação de música, começava a pegar os comentários da galera e fazer também, mostrar onde estava certo e onde estava errado, aí os comentários da galera. Então comecei a fazer algum outro tipo de dinâmica, mais focado no entretenimento, mas sem perder a essência da educação. Isso vai ficar. O que o senhor acha? Porque eu entendo porque eu tenho crianças na família, né? Tenho afilhados, e eles muito pequenos eles dominam ali a tecnologia, dominam os celulares. O senhor acha que isso vai ficar? Porque senão eles vão perder o interesse cada vez mais pela educação da forma tradicional, né? Eu acredito muito nessa questão híbrida que está acontecendo agora, que é o presencial e o online ao mesmo tempo, né? Então, em algumas coisas nós temos o processo online, em outras coisas nós temos o processo presencial. Eu entendo que o processo presencial ele nunca vai acabar e ele é necessário, né? Existe uma questão social também, uma socialização do aluno presencial que é importante para a construção do estudante. Então, o presencial não vai acabar, mas a gente não pode abrir mão do online. Ele está aí, né? Ele está na nossa vida, tanto que nós estamos aqui online, eu estou conseguindo conversar com vocês devido a isso. Então, essa realidade é uma realidade que chegou. A pandemia antecipou aí pelo menos uns 10 anos da educação. O que aconteceria na educação daqui 10 anos, a pandemia antecipou esses 10 anos. Então, a gente vai, obviamente, ajustar isso com o processo agora a partir de então, mas a gente não pode perder esse hibridismo, né? Esse online com esse presencial junto. A gente tem muita coisa positiva do online, tem muita coisa positiva do presencial. E a educação presencial, que é tão, digamos, conservadora ainda no nosso país, ela precisa quebrar um pouquinho esses paradigmas e aceitar que o online está aí para somar e aprender a juntar forças com o online. Quando a gente conseguir fazer essas duas coisas juntas, eu tenho certeza que a educação do país vai funcionar muito melhor. Por quê? Porque são novos estudantes. O estudante de hoje, como você mesmo disse, ele nasce com o celular na mão, nasce com essa interatividade, nasce sabendo mexer com a internet. Então, se a gente não usar a internet para ensinar também esse estudante, ele vai perder o interesse. Então, não tem como não fazer isso. Tem que juntar as duas coisas, tem que fazer essa união de forças para que possa fazer uma educação mais adequada para todo mundo. Certo. Então, se eu te perguntar afinal, porque assim, a gente fala muito sobre os prejuízos, né? E eu acredito que sim, os alunos terão muito prejuízo por conta desse período que as aulas foram paralisadas ou ficaram no modo remoto. Sim. Mas se eu for perguntar para o senhor, o que de positivo ficou, é isso. Essa capacidade, então, da gente entender que dá para usar a tecnologia a favor para potencializar ainda mais a educação. Com toda certeza, assim, e eu digo que é possível porque os resultados que eu vejo dentro do que eu faço, eles estão aí, estão dizendo, né? Somando todas as minhas redes sociais, eu tenho mais de 4 milhões de pessoas que estão me seguindo nas minhas redes sociais, somando todas elas. Então, assim, é muita gente que está ali, que me dá um feedback positivo, olha, aprendi contigo, ou, pô, eu estava na sala de aula, não tinha entendido direito, e cheguei aqui, revisei com o teu conteúdo, e aí consegui somar a explicação da minha professora de sala de aula com a tua explicação, somou e eu entendi. Então, quer dizer, é claro que é possível. Eu tô há 5 anos na internet e eu tenho certeza que é possível e, obviamente, vai precisar de uma demanda aí de atualização dos professores, das escolas, das instituições, da educação de modo geral no país. Vai precisar dessa atualização,
de um suporte para todos os professores também ficarem mais antenados, entenderem como funciona, porque não é tão simples assim, não é todo mundo que tem a facilidade de chegar, abrir uma câmera na internet e sair falando, e sair ensinando. Então tem que ter sim um suporte para esse professor, tem que ter um suporte para as escolas, tem que ter um suporte para o aluno e ensinar o aluno também como estudar pelo online, porque muitos alunos usam online só para se divertir. E aí mostrar para eles que é possível também, além de se divertir, aprender. Então, com certeza, esse processo, ele é o processo do futuro, que já não é mais futuro, né? Já é presente, já está acontecendo. Já está acontecendo. Olha, quero agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. Parabenizo mais uma vez pelo seu dia, Valeu. viu? Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado pela oportunidade, obrigado a vocês, um grande abraço.